Olá, espero que todos estejam bem, que a luz do Mestre Jesus possa estar sobre vós nesse momento, com muito amor e com muito carinho. Venho aqui ensinar para vocês o Evangelho no Lar, uma oração básica, tá bom? Para os intempéries da vida, sabemos que 2025 já começa de forma desafiadora. É importante a gente, primeiramente, cumprimentar os nossos anjos da guarda, nossos mentores individuais, nossa família espiritual, todos nós temos uma. Saudar todos aqueles que nós entendemos que contribuem para a nossa encarnação, para o nosso bem, para o nosso trabalho na Terra, né? As fraternidades do espaço, né? Ismael, que é o patrono da pátria brasileira, né? Se nós somos de outra nacionalidade, podemos e sabemos o patrono da nossa nacionalidade, por exemplo, Hilarião de Montenegro, o patrono da Argentina, podemos mencionar, né? Fazer a oração das fraternidades, a oração das fraternidades, nosso Divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e aparece para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e aparece para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e aparece para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Tem muita gente que modifica essa prece, né? Eu respeito, mas sou o contrário, porque entendo que todos nós somos luz e todos nós somos sombra. E quando nós falamos através da prece das dificuldades, é porque elas existem, né? E nós estamos lutando contra elas, né? Então acho importante nós falarmos realmente como é a oração das fraternidades. E depois de nos ligarmos a Ismael, nos ligamos a Maria, a Jesus, fazemos o Pai Nosso que todos sabem. E depois podemos fazer as orações que nós entendemos que sejam as mais adequadas naquele momento. Podem ser salmos, podem ser orações ligadas a outras filosofias religiosas, podem ser mantras, Ho'oponopono, pode ser. E a gente abre o livro, né? Pode ser Evangelho segundo o Espiritismo, pode ser a Torá, pode ser o Alcorão, né? Pode ser o livro dos Vedas, pode ser qualquer outro livro, ou qualquer livro que represente uma filosofia religiosa, que tem um pensamento linkado com a espiritualidade, com o sentido da vida, com o sentido da existência, com o sentido dessa experiência que nós estamos vivenciando na Terra. Perfeito? Hoje a gente vai, depois dessa explicação do Evangelho no Lar, a gente vai tirar algumas dúvidas sobre apometria. Bom, fez a leitura, né, do livro que foi indicado anteriormente, podemos comentar sobre essa leitura, sobre os apontamentos que a espiritualidade nos enviou, fazer analogias, né? Depois a gente pode encerrar com uma Ave Maria, ou uma oração que a gente sentir que tem que ser naquele momento, prece de São Francisco, os Cáritas, ou qualquer outra prece, né? A Ave Maria, que eu gosto muito de fazer. E aí nós encerramos o nosso Evangelho no Lar, né? E dentro desse processo do Evangelho no Lar, do encerramento, a gente pode fazer as preces, né? As vibrações universais, né? Vibrando por São Paulo, por outros estados, por outros continentes, por amigos, por inimigos, por supostos inimigos, vibrando amor pelo nosso dia a dia, por trabalho, por tudo aquilo que nós almejamos, né? Relacionamento, podemos vibrar e depois encerramos com essa prece final, que pode ser Ave Maria ou qualquer outra oração, tá bom? Aí é feito o Evangelho no Lar, você pode escolher
é legal escolher um horário para fazer todos os dias ou um dia por semana. Se for um dia por semana, é legal escolher o horário, tá? Assim a espiritualidade sabe que naquele horário ela se apresenta para auxiliar. Se for todos os dias, porque está muito desafiador, né? Aí você pode oscilar os horários, aí vai conversando com a espiritualidade e aí fica mais tranquilo, tá bom? Vamos falar um pouco sobre a apometria? Vamos desmistificar ou vamos ajudar quem tem dúvidas em relação ao que é tela búdica e o que é corpo búdico, né? Então, tem a apostila e tem o livro do Dr. Lacerda que nos esclarecem sobre o que é um e o que é outro, né? O corpo búdico, né, composto pelas três almas, moral, intuitiva e consciencial, veículos de instrumentos do espírito. Suas linhas de força formam o corpo do mesmo. Matéria hiperfísica de sutil quintessenciação. Tem como atributo principal o grande núcleo de potenciação da consciência. Lá, as experiências e acontecimentos ligados ao ser estão armazenadas e é de lá que partem as ordens do reciclar permanente das experiências mal resolvidas. Então, há uma moral, discernimento do bem e do mal, sob o ponto de vista individual, tem a forma de um sol em chamas. É o veículo do espírito que impulsiona o espírito à obediência às leis. Leis do local onde o espírito está encarnado e comanda o comportamento da entidade encarnada em relação ao meio. Alma intuitiva, intuição, inspiração do gênio científico, literário e artístico. Ilusionismo, em forma de ponta de lança triangular, irradiando em torno chamas ramificadas, animada de movimento. Rotatório, lento, atenta captadora e registradora das informações que vibram no cosmos. Instrumento da inspiração. E aí, pegando aqui um pouquinho mais, vamos para alma consciencial, né? Em forma de pequeno sol muito brilhante, radiações retilíneas, centro de individualidade espiritual, consciência coordenadora e diretora da vida, elo da ligação com a centelha divina. De um modo geral, o corpo budi, ou corpo búdico, é pouco conhecido. Longe dos nossos padrões físicos, dos nossos padrões de expressão, não há como comparar. É o verdadeiro perispírito, ao final do processo evolutivo, quando os demais a ele se fundiram. É nele que se gravam as ações do espírito e dele partem as notas da harmonia ou desarmonia ali impressas, ou seja, experiências bem significativas estão ali arquivadas e são patrimônio do espírito. As experiências mal resolvidas são remetidas de volta à personalidade encarnada para novas e melhores significações. É por ser no espírito o grande núcleo de potenciação da sua consciência cósmica, suas impulsões terão seus efeitos físicos visíveis, né? Seus efeitos visíveis e somatizados no corpo físico ou no
psiquismo da personalidade encarnada. Tudo o que é inferior tende ao movimento descendente e soma passa a ser o grande fio terra do ser em evolução. Quando em trabalho de limpeza por cordões energéticos que ligam os corpos, observamos que ao se desbloquear os cordões, intensa e luminosa torrente de luz multicor jorra até os corpos inferiores. Observados pela visão psíquica, ou seja, a vidência, o budi ou búdico e o átmico, a centelha, o sétimo corpo, formam um maravilhoso e indescritível conjunto de cristal e luz, girando e flutuando no espaço. Então, essa é a definição de corpo búdio ou corpo búdico, tá? Que se a gente fosse alongar um pouquinho mais, a gente vai ou resumir basicamente, né, dentro dessa proposta de alma intuitiva, consciencial e moral, alma moral, intuitiva e consciencial. É importante a gente entender que o corpo búdico é o arquivo, né, de tudo aquilo, aquelas experiências que nós vivemos na Terra e que foram bem sucedidas, né? As que não foram bem resolvidas, né, elas podem ser encontradas no corpo mental superior, que ajuda a organizar a próxima encarnação, na qual devemos trabalhar aquilo que não foi bem resolvido. Então, é dessa forma que funciona, tá bom? E qual a diferença entre o corpo búdico, que é um corpo que nós temos, né, onde ali estão arquivadas as experiências encarnatórias, né, e isso serve para que a gente possa, dentro desse contexto, levar essa consciência para outras encarnações. A gente sabe que dentro do âmbito de terceira dimensão na Terra é diferente, né? Não temos nem a memória parcial, né? Tudo é apagado da nossa memória, e o que ajuda ainda mais a apagar a experiência, principalmente quando nós temos sonhos, ou seja, estamos ali em contato com a quarta dimensão, que é a dimensão do tempo e espaço, onde é tudo agora, né? Não tem mediação nem de tempo, nem de espaço, mas sim estamos ali, no aqui e agora, tendo a experiência através do sono, né? Uns sonhos, todos nós sonhamos todos os dias, mas muitas vezes não lembramos desses sonhos, e muitas vezes somos atacados por obsessores nesses sonhos, e o que evita lembranças de dissabores, de palavras duras ou de ações maléficas, é a tela búdica. A tela búdica que nos protege dentro desse processo. A tela búdica está aqui no livro Espírito e Matéria, do Dr. Lacerda, que eu sempre faço questão de trazer o que está fielmente escrito para que a gente possa entender e depois discorrer em cima, né, dentro desse processo. A tela búdica ou tela etérica, né, conhecida como tela búdica ou tela etérica, né, que o mais usual é búdica, entre os chakras do corpo astral e etérico, existe um dos mais importantes órgãos de proteção do corpo físico do homem, ainda desconhecido pela maioria das pessoas. Trata-se da tela búdica, que evita a ação predatória dos espíritos maléficos sobre o corpo físico das criaturas. De natureza maléfica, essa tela tem magnetismo extremamente compacto para o corpo astral dos espíritos, de modo a impedi-los de perpetrar danos aos organismo astral e físico das vítimas. Se, no entanto, conseguirem vencer essa barreira magnética através das técnicas evoluídas e perseguição pertinaz, a vítima estará vencida e a morte sobreviverá facilmente, e assim fizerem seus perseguidores. Isso acontece com bastante frequência em caso de magia negra,
Grandes focos de energia nefasta e penetrante são aplicados durante meses seguidos sobre a vítima, provocando câncer, doenças incuráveis, maléficas de todas as ordens. Rompida a tela búdica, operadores encarnados normalmente não têm condições de refazê-la. Somente espíritos superiores podem reconstituí-la, dada a frequência vibratória de sua energia. Quando o espírito encarnado entra em contato com outros durante o sono, a barreira desta tela é que impede as lembranças do encontro. Também a obsessão comum é contida em muitos por essa barreira, pois os obsessores ou o obsessor, via de regra, só tem a possibilidade de agir indiretamente sobre o nefasto encarnado por sugestão simples ou hipnótica, por indução ou envolvimento em campos magnéticos negativos. Bom, lendo aqui sobre o que diz o Dr. Lacerda no livro Espírito e Matéria sobre tela búdica, né, que é importante a gente trazer essa parte do livro, né? É importante a gente entender que é uma tela que está ali entre o corpo astral, corpo emocional, e o corpo etérico, ou duplo etérico, tá? Segundo corpo, terceiro corpo, né? Ou se a gente elencar o corpo físico como o sétimo, aí seria entre o sexto e o quinto corpo, tá bom? Se a gente elenca como o corpo físico como o primeiro, está entre o segundo e o terceiro corpo. Essa tela é uma tela de proteção, né? Se a gente sonha, a gente não lembra ou lembra de alguma coisa do sonho, tá? Tem as sensações, etc. Quando essa tela é rompida, né? E muitas vezes ela se rompe, muitas vezes porque nós abrimos, né, essa possibilidade, né? Porque tudo vem a partir de nós, né? Se nos é enviado qualquer tipo de magia, nós é que abrimos, né? Isso tem que ser uma coisa sistemática, né, para que isso aconteça. Também a tela rompida abre margem para ataques de seres extraterrestres que muitas vezes não pedem licença, porque todo ser extraterrestre superior que busca o bem, ele pede licença, né, para abduzir. Aqueles que não pedem e levam a pessoa para práticas que ela nem sabe o porquê está fazendo, né, são seres desordeiros que se aproveitam dessas situações também para transgredir as leis, transgredir as regras, né? Então, quanto é grave e complicado quando uma tela búdica ela se rompe. E não é fácil se romper uma tela búdica, né? Então, por isso, nós temos que sempre orar e vigiar e fazer a nossa parte. E não dar permissão para quem não tem permissão. E sim, nos ligarmos à espiritualidade maior. Rompida, uma vez rompida, tem técnicas, sim, da apometria que possamos fazer com que essa tela volte ao normal, mas não é tão simples, por isso que fala que os espíritos superiores é que têm o domínio desse processo. Nós podemos contactar, entrar em conexão energética com esses espíritos e sim realizar, mas tem técnicas dentro do processo apométrico que nós podemos utilizá-las para refazer a tela búdica, né? Nós recebemos várias ferramentas à medida que nós trabalhamos com a apometria. Cada trabalho apométrico tem a sua forma, tem o seu viés, né, seguindo as leis da apometria, que são 13, 14 leis, que podem ser aumentadas, né, de acordo com aquilo que a espiritualidade daquele trabalho espiritual denomina. Isso pode acontecer, né? A gente tem várias técnicas, dentre elas mais usuais que a gente utiliza, que foram direcionadas ao nosso trabalho, né? A técnica da descondensação e condensação, né? A gente sabe que a gente é energia condensada, então a gente precisa, às vezes, descondensar alguma coisa para trabalhar, né? E a outra é a técnica do átomo, que a gente utiliza, né? Dentro desse processo
que o Dr. Lacerda também coloca aqui, né? Essa questão do fóton e do elétron, né? Que é bem interessante a gente olhar. Eu vou trazer um trechinho aqui para vocês, que é aqui. Fóton e elétron. Interessante o produto desse valor pela frequência do mesmo raio gama é igual a da mesma massa do elétron. Então, tem uma equação que eu vou mostrar para vocês e depois vou ler o restante, tá bom? Que é essa aqui. Perfeito. E aí, quando o fóton, que na realidade é um concentrado de energia ou outra partícula de massa infinitamente pequena e de grande energia, roça um núcleo atômico de metal pesado, converte-se em um elétron e um pósitron, elétron de carga positiva. Em sentido contrário, quando um elétron e um próton se encontram, destroem-se mutuamente suas massas, juntas convertem-se em raio gama de alta intensidade e energia. Segundo Manuel Dopácio, essas partículas infinitesimais, né, ou seja, infinitas, projetadas no espaço da velocidade da luz, traçam uma trajetória vetorial. Ao tocar o núcleo de um metal pesado, tem seu movimento retilíneo freado, ao mesmo tempo que passam a girar sobre si mesmas e adquirir massas. Assim nascem os elétrons, nuvens energéticas com diâmetro igual a 5,6356 vezes 10 menos 13 centímetros. E aí abre parênteses. Isso nos permite entender com mais facilidade a misteriosa origem da corrente elétrica nos dinamismos, né? O fóton do campo magnético transforma-se em elétron e expira em movimentos e corre por efeito desse mesmo movimento que o impulsiona ao longo dos condutores. Então, trouxe aqui uma alusão de ligação dos fótons ou do fóton e elétron para dizer, nós temos uma técnica que trabalha com o átomo, né, nos ligando ali, utilizando todo o núcleo atômico, né, prótons, nêutrons, elétrons, os quarks, né, as cores daquilo que for usada, né, e aí tem um outro mecanismo que a gente utiliza, além dos filamentos, além das cordas, né, que é claro, conversando com um cientista, estava conversando algum tempo atrás com um cientista americano que é marido de uma ex-trabalhadora do grupo, né? E é claro, eles têm a visão, o físico tem a visão da física enquanto física quântica, né? E não tem uma relação com a espiritualidade, né? A relação deles é somente com a matéria, né? Com aquilo que a matéria pode oferecer através do olhar, né? Aquilo que não se vê não pode ser propagado, né? Que é diferente da gente que trabalha com a espiritualidade e que sabe que tudo está em tudo, tudo tem conexão com tudo, né? Muitas vezes alguém separou, né? Como Descartes fala, né? O filósofo, né? Da importância da separação, muitas vezes para a gente entender melhor aquele segmento, né?
mas é importante a gente perceber, Sócrates já falava sobre isso, da sincronicidade, de que tudo está ligado, tudo está conectado. Então, é importante a gente ver que essas ferramentas elas surgem dentro de qualquer proposta apométrica que nós formos utilizar, seja num centro independente, num centro de umbanda, num centro xamânico, principalmente em centros espíritas que estão sendo utilizadas muito da técnica apométrica nesse momento, e qualquer outro, até os viés orientais, né, muitos ligados ao hinduísmo, ao taoísmo, confucionismo, budismo, enfim, pode ser utilizada a técnica da apometria, que é uma técnica poderosíssima de cura. Então, o intuito é sempre de esclarecer esse processo, né? Vamos aí recapitulando esse vídeo, que é o primeiro de 2025, falando sobre espiritualidade, né? É importante a gente fazer o evangelho, entendendo a importância desse ano, que é um ano regido por justiça e por fogo. Xangô e Yansan estão aí, né? Aqueles que conhecem o segmento dos orixás sabem do que eu estou falando. E é um ano que, se nós estivermos pensando muito positivamente e tivermos um propósito claro, cristalino, as coisas vão surgir, vão acontecer. Agora, se tivermos dúvidas, se cairmos em tristeza ou depressão, que nós devemos, claro, procurar ajuda da melhor forma possível, tivermos pensamentos negativos, fora da ordem, né, que possamos procurar ajuda e nos voltar ao trilho, né? Porque também é um ano muito difícil, é um ano desafiador, é um ano de potencialmente muitos percebem guerras ou talvez uma pandemia que possa desestruturar a humanidade. Muitos desencarnes são previstos e são observados nesse momento, né? Então, que possamos olhar muito atentamente para esse ano, para esse momento, para aquilo que a gente está vivendo, viver com alegria, com um sorriso no rosto, buscando soluções para os problemas, não deixando com que os problemas afetem, né? Eu sempre falo que nós aqui na terceira dimensão viemos para resolver problemas, e o que nos diferencia é a forma como nós resolvemos esses problemas. Muitos com um sorriso no rosto e muitos com nenhum sorriso no rosto, com muita intolerância, pouca simpatia, nenhuma empatia, né, se colocando do lado do outro. Então, é importante a gente perceber que problemas todos nós temos, mas o que diferencia, o que muitas vezes nos impulsiona, muitas vezes o vizinho passa por um mesmo problema que eu, mas o meu olhar para esse problema, né, entendendo que eu não sou mais ou não sou menos que ninguém, mas eu tenho condições e possibilidades de reverter a situação. Então é dessa forma que nós temos que olhar amplamente para essas situações. E aí está o Evangelho no Lar, né, que a gente falou um pouco, né, sobre como faz, né, tirando dúvidas sobre corpo búdico ou budi e tela búdica ou tela etérea, né, a importância desses dois segmentos, né, que nós devemos manter através da vibração, e tudo é vibração, essa questão, porque nós somos energia, nós somos átomo, tudo é átomo, tudo é energia, o que muda é a frequência, é o tamanho, é a intensidade, e nós devemos estar sempre vibrando, né, numa frequência alta, na medida do possível, porque às vezes nós não conseguimos, mas é importante nós tentarmos. Cuidar da nossa saúde mental, que é muito importante. Estávamos falando hoje na Rádio Boa Nova sobre a depressão do padre Fábio de Mello. Está lá a matéria no portal da TV Mundo Maior. Dá uma olhada lá. É importante, né, procurar aí no Google, no YouTube, portal TV Mundo Maior. Você vai ver lá a matéria sobre o padre Fábio de Mello, sobre o processo de depressão dele e o que foi falado hoje no programa Manhã Boa Nova.
e o quanto é importante nós estarmos, né, bem. Sabemos da existência dos extraterrestres, os extraterrestres estão aí, eles já estão agindo, né, já estão em contato com vários pessoas encarnadas. Tem muita criança extraterrestre encarnando, né? Muita criança que tem muito mais conhecimento do que os pais e sempre nos é pedido para passar a moral, né, do Cristo e entender o processo, ensinar, mostrar as diretrizes da Terra, né? Mas entendendo que nós vamos muito mais aprender com essa criança do que ensiná-la, né? Porque ela vem com a missão missionária de nos ajudar, a ajudar a Terra a evoluir, a crescer. E nós estamos aí fazendo parte desse processo, nós pedimos para passar por isso de alguma forma e não é por acaso que nós estamos aqui. Então temos que continuar nossa caminhada. Dificuldades vão existir sempre, mas o mais importante é como nós olhamos para essas dificuldades. Sorriso no rosto, alegria. Vamos lá que a vida continua, a vida nos espera, né? Sabemos que muitas vezes vem uma tristeza, uma melancolia, uma depressão, que procuremos ajuda. Escrever é muito bom, né? Se nós temos um viés artístico, é muito interessante, podemos é, escrever um texto, uma poesia, uma crônica, publicar. Isso pode ajudar muitas milhares de pessoas e a gente não sabe ainda a força, né, que nós podemos auxiliar. Né? Às vezes nós servimos de veículo da espiritualidade para direcionar coisas positivas ou uma luz no fim do túnel para aqueles que precisam. Nós não somos mais e nem menos que ninguém, mas nós temos a potencialidade de sermos pessoas que possam ajudar umas às outras.